Bom, pessoal, a partir de agora a gente está gravando a aula, tá? Então, todos os vídeos, áudios e o chat que estão sendo gravados vão ser disponibilizados depois no YouTube, tá bom? Então, a, a, a manifestação de vocês estarão sendo divulgadas e já seria uma autorização prévia que vocês estariam me dando, beleza? Vamos lá, a aula passada a gente fez uma leitura, vamos dizer assim, dinâmica da norma, né, para ver a questão de propriedades materiais. Hoje nós vamos ainda ver um pouquinho de propriedades materiais, mas agora com outro enfoque, tá? Com um enfoque de projeto mesmo, né? Como a gente considera isso nos nossos cálculos, né? Então a gente vai falar daqueles CAMODs, não sei se vocês se recordam, que a gente comentou até, que a gente viu na norma. Hoje a gente vai ver como é que calcula eles, e como calcula a resistência final, no final das contas, né? Para fazer o projeto, beleza? Eu acho que ainda vai dar tempo hoje da gente ver a parte de ações, já que a gente vai ver só uma revisão, né? Já que vocês já viram em concreto, ou pelo menos eu estou admitindo que vocês já viram em concreto, né? Que é uma disciplina lá do sétimo período, a gente já está aqui na disciplina do nono ou é décimo, alguma coisa do tipo, né? Então, estou admitindo que vocês já viram a parte de ações de segurança nas estruturas lá em concreto, tá? E aí a gente vai fazer uma breve revisão aqui. E se der tempo ainda hoje, a gente vê o dimensionamento de peças tracionadas, que é bem simples mesmo, tá bom? Não sei se vai dar tempo de fazer o exemplo, mas eu acho que a parte de dimensionamento eu vou explicar aqui para vocês. Bom, então vamos lá. 6h36 agora. Vamos que vamos tentar cumprir esse nosso objetivo, beleza? Ah, eu estou usando aqui as notas de aula do professor Luciano Barbosa, lá da UFAL, porque como é a primeira vez que estou lecionando, pessoal, não tenho as minhas prontas ainda, tá? Mas com o tempo a gente vai fazendo, vai elaborando, né? O ruim de estar utilizando notas de aula de outro professor é porque não vai na sequência que a gente pensa, né? Não, que a gente acha o ideal. Mas eu achei muito boa essa nota de aula, então eu vou estar usando, tá bom? Por enquanto que eu não faço as minhas. Mas vamos lá. Alguém falou aí alguma coisa? Se lembra, pessoal, quando eu estiver aqui com a apresentação, eu não enxergo o chat, tá? Ok. O IFAL tem essa situação, pessoal, que eu acho muito ruim para o curso como um todo, de você poder adiantar a disciplina, né? Porque eu sei que para vocês, eu sei que para vocês tentam acelerar ao máximo, né, o curso, mas para a sequência fica complexo, sabe? Então, assim, em todo curso de engenharia, essa disciplina de estrutura de madeira vem depois de concreto e a gente justamente utiliza alguns conceitos para tentar otimizar, porque já como essa disciplina só são 36 horas, né, a gente precisa de uma carga horária, a gente precisa aproveitar melhor essa carga horária, mas tudo bem. Vamos, por outro lado, né, mesmo quem está pagando com primeiros, mas está com problema aí, né, a gente entende, vamos ver o que, é que a gente faz aqui, tá? Para explicar isso, porque para explicar bem explicado, só preciso pelo menos 2 aulas só desse assunto, tá? Se vocês quiserem, faz. Agora vamos estar penalizando o restante do curso, tá? Vamos lá. Ah, tudo bem. Perfeito. Ah, pessoal, para finalizar, para fechar a questão de propriedades, né, do material, agora sim com enfoque em cálculo, revisãozinha básica das últimas aulas. Tá? A gente trabalha com análise probabilística, tá? Ou semi-probabilística, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter, se a gente vai trabalhar com a espécie nova de árvore, por exemplo, né, o que a gente desconhece, a gente vai extrair várias amostras, tá, para fazer os ensaios. Esses ensaios são diversos, como eu falei para vocês, ensaio de compressão, paralelo às fibras, ensaio de compressão normal às fibras, ensaio de tração na flexão, ensaio de compressão com a verificação do módulo de elasticidade, diversos ensaios que a gente faz, beleza? Para cada ensaio desse, a gente vai pegar várias amostras, tá?
E dessas amostras a gente vai obter resultados, né? A gente vai realizar o ensaio e vai obter diversos resultados. Esses resultados não vão ser exatos, tá? Apesar de ser a mesma árvore, apesar de ser as mesmas pessoas fazendo o ensaio, apesar de ser o mesmo procedimento normatizado, com certeza os resultados não serão iguais, tá? Você vai ter aí valores dispersos, beleza? É, então, a gente, a partir desse resultado de amostras, que a gente vai fazer é traçar uma curva gaussiana, né? Que vocês viram já lá em estatística, acredito eu, ah, e em que a gente traça a frequência, né? No eixo aqui no eixo Y, e aqui seria o valor propriamente dito da propriedade que a gente está avaliando, seja resistência, seja rigidez, o que for, tá? A gente vai ter, então, vários resultados e a gente vai sequenciá-los a partir em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, tá? Mas no caso a gente vai ver a quantidade de repetições ou a frequência que ocorre aquele mesmo resultado, né? O valor que ocorre, que tem a maior frequência, ou seja, que ocorre mais vezes, por definição, é o valor médio, tá? É o valor médio. Eu expliquei isso na aula passada, mas só fazendo uma revisão aqui. Ah, e a gaussiana geralmente tem esse formato aqui, tá? Um sino invertido, tá? Bem feio, mas a ideia é essa. Ah, formato de um sino, tá? Invertido não, é um sino mesmo, né? E aí o valor que se repete mais vezes, ou seja, que tem a maior frequência é o valor médio, beleza? E os demais valores é, é, podem ser acima do valor médio ou abaixo do valor médio. E aí, ou seja, esse valor médio corresponde a 50% de chance de ocorrer esse valor, tá? Então, isso aqui equivale a 50% de chance de ocorrer esse valor. E então, você tem 50% de chance de ocorrer um valor maior, perdão, esse equivale ao valor referência, em que você tem 50% de probabilidade de acontecer amostras de valores maior e 50% de ocorrer amostras, resultados, né, das amostras inferior a esse valor médio, beleza? Então, a valor médio a gente pode calcular por essa equaçãozinha aqui, só uma revisão, né? É somatória de todos os valores, né? Todos os resultados dividido pelo número de amostras. Ah, isso é bem básico, né? E aí a gente tem que calcular também o desvio padrão, tá? O desvio padrão é o que vai me dizer se essa minha curva gaussiana é mais gordinha, tá? Ou se ela é mais esbelta. É esse desvio padrão que vai medir justamente a distância das pernas dessa minha curva gaussiana à média, beleza? Então, de forma assim grosseira falando, né? Beleza? A partir do desvio padrão, só destacando, pessoal, esse desvio padrão vai justamente nos embasar, né, nos dizer o quão variável é essa amostra, esse resultado, né? Então, quanto mais gordinha for a curva, quer dizer que está muito variável o resultado, né? Quando ela fica mais esbelta, assim, mais em pezinha, é porque os resultados estão muito próximos da média, então, portanto, ocorre uma pequena variação. Percebo que, a partir do desvio padrão, então, é possível calcular o coeficiente de variação dos resultados, né? Dividindo o desvio padrão pelo valor médio, né? Pelo parâmetro médio. E aí, esse coeficiente de variação justamente vai depender de quão variável é o material, beleza? Ah, o que vai mudar é que de um material para o outro existe mais ou menos variação. Então, por exemplo, o aço, tá? A produção do aço é feita de maneira bastante, muito mais controlada, por exemplo, do que a produção do concreto. Então, de se esperar, já de cara, que a variação dos resultados, se você pegar barras de aço para ensaiar, seja muito menor do que a variação de elementos de concreto, por exemplo, tá? O elemento de concreto muitas vezes é feito mesmo que seja feito na concreteira, né?
A umidade interfere na resistência final do concreto, por exemplo, a areia influencia, a brita influencia. Então, você tem várias Foi só pra mim que caiu? Caiu aqui também, Daniel. Eu também, a ligação já estava meio travando. Alô, alô, pessoal, estão me escutando? Sim, professor. Agora sim. Pronto. Professor, voltou. Se tiver travando a conexão, vocês me falam, tá, pessoal? Que a gente já tenta resolver aqui, tá? Porque antes da gente cair. Vocês podem me dizer onde foi que eu parei, mais ou menos? Quer dizer, onde foi que eu caí, né? Porque eu fiquei falando aqui sozinho, no final das contas. O senhor caiu no momento que você estava falando sobre a questão do desvio padrão, sobre o controle do concreto, do aço. Beleza. Então, só repetindo aqui, eu não sei exatamente que ponto foi, mas o aço é um material com... Apresentação, professor. Opa, valeu. Valeu. Estão vendo aí? Sim. Bom, o aço é um material muito muito mais controlado, né, sua produção, tá? É feito em usina, o processo produtivo é muito mais consagrado, tá? É muito mais estudado. Então, o desvio padrão dele normalmente é bem menor, a variação dos resultados dele é bem menor, e, portanto, o coeficiente de variação dele é baixo. Já a madeira e o concreto, por exemplo, tem uma variação muito alta. O concreto, né, por exemplo, a resistência dele varia muito com a umidade que a areia se encontra no momento da mistura, varia com o tempo que o caminhão leva para sair da concreteira até chegar na obra, varia com a forma como você está lançando, variáveis, a resistência. Professor, tá travando um pouquinho, Eu já viu? comentei com vocês, então só... Pode falar? Não, começou a dar uma travadazinha. Deu uma travada aqui. Eu vou botar o meu 4G aqui, pessoal, para ver se melhora. E eu já troquei a internet por conta que não estava funcionando bem. Talvez na hora que estiver mudando
de internet e ele deu uma quedazinha, tá? Só um minutinho. Eu vou ter que colocar para carregar meu celular, tá? Vocês estão me ouvindo já? Sim. Sim. Beleza. Se continuar ruim, vocês me falam aí. Mas, na verdade, eu posso mudar, tentar mudar aqui de ambiente da casa que vai melhorar. Ah, vamos lá. Tá apresentando, pessoal, ainda minha tela? Tá. Tá. Sim. Então, a madeira, pessoal, eu já comentei isso com vocês, você tem a variação entre espécies, né? Cada espécie tem propriedades distintas, mas você tem variação a depender da floresta que você está extraindo, né? Se recebe mais chuva, se recebe menos chuva, por exemplo. Ah, vai depender até entre árvores por conta do microclima, então talvez uma árvore esteja mais próximo do curso hídrico e por isso absorve mais nutrientes e tem mais resistência do que outra, né, na mesma floresta. Ah, varia dentro da própria árvore, né, dentro do próprio tronco, então você tem o alburno, tem o cerne, que as propriedades são bastante distintas, né, que a gente já comentou isso para vocês. Então, a variação da madeira é enorme. Tá? Sendo a variação dos resultados, né, da madeira muito grande, o grande, o coeficiente de variação vai ser grande, e, portanto, a distância do valor médio ao valor que a gente vai utilizar para fazer o nosso projeto, né, o valor daquela propriedade que a gente vai utilizar no nosso projeto, também é distante, tá? E aí eu comentei para você que esse valor que a gente vai utilizar do concreto é o que a gente chama de FK, né? Sempre é o K, tá? Que é o valor característico, beleza? Então, sempre que tiver o K abaixo de uma determinada propriedade, é característico, beleza? Então, a gente tem, por exemplo, resistência característica, que é o FK, tá? Você vai ter, aí no caso da madeira, você vai ter resistência na direção da fibra, compressão, atração, são diferentes, né? A gente já viu isso também. E aí a gente vai calcular a resistência característica. Isso aqui é uma equação simplificada, mas é obtida a partir das estatísticas, né? Fazendo a resistência média, certo? Menos esse valor aqui, que é um valor, é uma constante, tá? Que eu digo já de onde veio, multiplicada pelo desvio padrão. Ou, né, se a gente quiser utilizar ao invés do desvio padrão o coeficiente de variação, seria a resistência média multiplicado por 1 menos esse coeficiente que a gente falou, multiplicado pelo coeficiente de variação, tá? E de onde é que vem esse coeficiente, pessoal? Vem lá da estatística, tá? É isso aqui que vem da estatística. Então, esse valor aqui está diretamente associado com esse gráfico, tá? Isso está diretamente relacionado com esse gráfico. Quando eu quero aqui obter o valor FK, e o FK, em termos de resistência, né, principalmente, que a gente quer a resistência inferior, esse valor aqui significa que 5% das amostras podem ter resultados inferiores a ele, tá? Então, por exemplo, se a resistência média é 30, a resistência característica, vamos supor, de um determinado material vai ser 20, tá? Então, há uma chance, você vai utilizar 20 no projeto, mas ainda há uma chance que 5% das peças que você utilizar estrutural na sua obra tenham resistência abaixo dessa resistência característica. Beleza, só? Entenderam? Eu não sei se deu para entender a ideia. E justamente esses 5%, tá? Esse valor aqui está diretamente relacionado a esses 5%, tá? Se eu quisesse um valor diferente de 5%, se eu quisesse 1%, por exemplo, aqui, esse valor aqui tenderia a ser maior, tá? Se eu quisesse 50%, esse valor aqui é zero. Beleza? Porque aí seria o próprio valor médio. Tá bom, pessoal? Não sei se ficou claro aí a ideia da coisa, mas é assim que a gente trabalha. Isso a gente trabalha em aço, em madeira e em concreto.
tá? Ou qualquer outro elemento estrutural, vênero estrutural, parede de concreto, qualquer coisa, é a mesma ideia, tá bom? Só lembrando que todas essas resistências que você obter da bibliografia são obtidas a partir de ensaios padronizados, com amostras sem defeitos, tá? Com amostras sem defeitos, então a gente vai ter que considerar os defeitos no meio do caminho aí, eu vou falar já com vocês sobre isso. E com umidade padrão de 12%, que eu já comentei com vocês, que se a gente for trabalhar com a umidade diferentes, a gente vai ter que fazer ajustes nessas propriedades, beleza? Então, existe uma média geral da diferença, né, da relação entre o característico e o médio para cada uma dessas propriedades, por exemplo. Tá? Então, para o módulo da cidade, você tem um coeficiente de variação de em torno de 22%, isso é uma média global, tá, pessoal? Cuidado quando for utilizar esses coeficientes. Então, quer dizer que, na verdade, o valor do característico vai ser 64% do valor médio, tá? Para o módulo da cidade. Já para a resistência à compressão, por exemplo, vai ser 70%. Tá? Então, a gente vai ter que... Se a gente... na nossa bibliografia, a gente encontra o valor médio, né? É uma tabelazinha com os valores médios, eu mostro já para vocês. A gente tem que transformar isso em característico, tá? A partir dessa correlação, dessa simples correlação, tá bom? Existem também relações, eu já mostrei isso para vocês, eu acho que na aula passada, entre as próprias... os próprios valores de resistência, tá? Então, por exemplo, há uma relação entre a resistência do concreto, resistência da madeira à compressão e da resistência da madeira à tração, tá? Então, a resistência do concreto geralmente é em torno de 77% da resistência à tração, mas o ideal, obviamente, é você fazer todos os ensaios, né? Mas você nem sempre tem isso, na verdade, na maioria das vezes você não tem isso na hora de fazer o projeto, tá? O que você faz é especificar as resistências que você adotou, e aí o cliente vai ter que se virar para encontrar o material daquela especificação. Obviamente que se você não considera a regionalidade na hora de fazer o seu projeto, é um erro de projeto, né? É um erro de projeto. Então, por exemplo, se você vai trabalhar lá no sul e você vai utilizar para executar uma estrutura, uma madeira dicotiledônea, né, que é difícil de encontrar no mercado de lá, então, você está cometendo um erro de projeto, porque você tem que prever isso antes, tá? Mas se você está trabalhando aqui em Maceió, especifica uma madeira com propriedade semelhante à maçaranduba, por exemplo, o cliente vai ter que correr lá para encontrar a maçaranduba. Se ele não encontrar, aí você vai ter que fazer uma revisão de projeto, não tem jeito, beleza? Além disso, eu falei para vocês na aula passada, né, que a primeira coisa que a norma fala, inclusive, que as resistências, né, as propriedades dependem se você está aplicando na direção ou contra as fibras, tá? E aí, no caso de alguns casos específicos, daí na obra vai ser em situações específicas, tá? Por exemplo, em ligações entalhadas, alguma coisa específica assim. Você vai poder ter pode ser que ocorra um carregamento assim inclinado, nem é na direção das fibras, nem é contrário às fibras. Aí, nesse caso, a gente pode achar essa resistência a partir de uma correlação da resistência paralela às fibras e da resistência normal às fibras, tá? Obviamente que vai depender do ângulo de incidência desse carregamento em relação à direção das fibras, perfeito? Então, é uma simples relação aqui, é como se fosse uma média, só que não é uma média ponderada, tá? É uma médiazinha que é feita, é uma ponderação que é feita aqui para encontrar a resistência numa direção inclinada das fibras. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, além de você ter que usar os valores característicos de projeto, tá? Então, você não pode utilizar o médio, tá? Não faria sentido você trabalhar com valor médio, porque você teria, de cara, 50% de chance de dar errado, tá? A sua estrutura. Você vai trabalhar com os valores característicos e você vai aplicar ponderadores, tá? Ponderadores, esses 3 aqui, ponderadores, e vai reduzir ainda mais esse valor característico de resistência, tá? Ou de modularidade. E aí sim você vai ter o valor do projeto. Então você tem o valor característico, que a gente chama FK, tá?
E você tem o valor de projeto, que a gente chama de FD. Então, quando tiver o casinho, é característico. Quando tiver o D, é de projeto. Ou vem do inglês, né, pessoal? Tá? De design. E aí, esses coeficientes ponderadores aqui, né, dependem, tá, do teor de umidade, depende do tempo de duração da carga, e a gente vai comentar daqui a pouco, tá? Não se preocupe. E depende da existência ou não de defeitos na peça, tá? No elemento estrutural. Além disso, vai depender também da solicitação. Qual é a solicitação? Qual é essa resistência? Tá? Essa resistência aqui que a gente está avaliando é tração ou é compressão? Tá? Ou é momento fletor? Isso influencia. Ou é esforço cortante? Tá? Isso influencia. E vai depender também, além disso, não, acho que é só isso mesmo. Se eu lembrar eu estava com outro ponderador, mas eu esqueci. Se eu lembrar posteriormente, eu comento. Tá? Mas basicamente é isso. Aqui eu já comentei, tá, pessoal? A questão da relação da umidade com a resistência, já foi comentado. Também da duração da carga, tá? A madeira é um material viscoelástico, tá? Viscoelástico. Ou seja, você tem uma resposta assim que você aplica o carregamento, mas se você mantém esse carregamento por muito tempo, essa resposta, o comportamento da madeira vai mudando, tá? Imagina que você tem um gel bem viscoso e você coloca uma carga bem leve em cima dele, né? Ele, assim que você coloca a carga, ele dá uma deformada e depois, e se você mantiver essa carga lá, ele vai aos poucos se espalhando, né? Se espalhando, beleza? Então, essa é a ideia. Obviamente que a madeira está muito mais para um sólido do que para um gel, mas o comportamento, a ideia do comportamento é a mesma. Beleza? Isso aqui eu vou comentar depois sobre flecha, tá? Então eu vou pular aqui. Eu vou comentar sobre a flecha só depois. Tá? A gente vai primeiro aqui dimensionar a peça para o estado limite útil, que eu comento já o que é isso, né? Para ruptura, e depois a gente verifica a deformada dela. Mas vamos continuar aqui. Depois a gente volta. Então, deixa eu só ver alguém. Então, como inicialmente, antes de você executar o projeto, normalmente você não sabe qual madeira o seu cliente vai comprar, né? Você pode até definir, você pode conversar com ele antecipadamente, vamos trabalhar com tal madeira, vamos pesquisar se tem fornecedores, qual é o preço, qual é a diferença de preço, vamos. Aí você pode definir uma madeira que você vai utilizar. Mas se você não tem essa abertura com o cliente, não tem tempo, não tem, ou nem sabe quem vai executar ainda a obra, por exemplo, em questão de licitações, né? Em questão de licitações, você não sabe quem vai executar a obra. Só depois que tem um projeto, que faz orçamento, faz licitação para executar. Bom, então você vai estipular, por exemplo, uma classe de resistência. Tá? Então, há uma padronização normativa, eu mostrei também para vocês na aula passada, né? Tem classes padrão, e você pode escolher uma classe dessas baseado na região que você está. Né? Então, se você está trabalhando numa região tropical, como aqui em Alagoas, você vai escolher aqui uma madeira dessa aqui, alguma dessas categorias, beleza? De resistência. E aí, essa nomenclatura, esse C é justamente de classe, né? Perdão, de classe. E esse 20 está diretamente relacionado à resistência à compressão na direção paralela às fibras, tá? Então, C20 quer dizer que a resistência à compressão é 20 MPa, C30 é 30 MPa e assim por diante, tá? Os demais parâmetros é consequência, beleza? É consequência. Então, você pode estar utilizando esses coeficientes, esses parâmetros para o cálculo. Ok. E aí, o seu parâmetro de projeto, tá? Veja o Dzinho aqui, ó, é de design, né? Vai ser o coeficiente K-mod,
tá? Um coeficiente de modificação, que eu já comentei na aula passada com vocês, tá? Multiplicado pelo valor característico, que a gente já viu como encontrar ele a partir do valor médio, né? E o valor médio a gente encontra em bibliografias, dividido por um coeficiente de ponderação, tá? Esse coeficiente de ponderação aqui equivale aos coeficientes de ponderação do material igual de concreto e aço. Então, a gente tem o gama C do concreto, que é 1,4 para situações normais, 1,4. Você tem o gama S, que é do aço, que é 1,15, e assim por diante, tá? Aqui, no caso da madeira, a gente tem o gama W, tá? Vem também do inglês. Só que aqui na madeira tem um porém, tá? A depender da solicitação que você está exercendo sobre a peça estrutural, você vai ter um coeficiente do material, de ponderador do material diferente, tá? Se for na compressão 1,4, tração e cisalhamento é 1,8. Beleza? Da onde é que vem esses coeficientes, professor? Bom, para a gente, assim, em termos práticos, na norma. A norma diz quais os coeficientes, mas em termos teóricos, tá? Normalmente, esse coeficiente é baseado em 3 parcelas, tá? O gama M, né, é baseado em 3 parcelas, gama M1, gama M2 e gama M3. E cada uma Professor, dessas parcelas... Pois não? eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo não, mas a tela. Alguém pode comentar isso? Está aparecendo ou não? Aqui tá normal. Aqui também. Aqui também tá normal. Também. Beleza. Então, Normal. dá uma reiniciada aí, entra e sai de novo, ou sai e entra de novo, perdão. E talvez resolva. Bom, mas esses coeficientes aqui, pessoal, cada um desses tem uma justificativa, tá? Eu confesso que eu não vou arriscar aqui, porque eu estou meio esquecido qual é cada um, tá? Mas na próxima aula, se for o caso, eu trago aqui para vocês, tá? Eu dou uma lida e trago para vocês. Mas isso vale para todos os materiais, tá? Concreto, aço ou madeira. A ideia é a mesma. Feito? Já o CAMOD é exclusivo de projeto de madeira, tá? Esse CAMOD é exclusivo de projeto de madeira. A gente vai dividir o CAMOD em 3 parcelas, tá? 1, 2 e 3. A parcela 1 depende da classe de carregamento e do tipo de madeira. A gente vai ver já. Tá? Mas classe de carregamento que eu falo é o tempo em que essa carga é aplicada. Ou seja, é uma carga permanente, é uma carga de longa duração, é uma carga instantânea, né? Rápida. Isso é a classe de carregamento. E do tipo de madeira, na verdade, é o tipo de produto de madeira, né? Se é madeira serrada, se é madeira compensada, né? Se é o painel compensado, etc. Você ainda tem o CAMOD 2, que depende da classe de umidade e também do tipo da madeira, do tipo de produto da madeira, né? E você tem aqui o CAMOD 3, que depende da categoria da madeira, ou seja, se a madeira é de boa qualidade ou de má qualidade. Beleza? E vamos ver aqui cada um desses agora. Então, o CAMOD 1, tá? Você tem essa tabelinha aqui, tá? Essa primeira, que vai depender, então, do carregamento que você está aplicando na estrutura, se é um carregamento permanente, de longa duração, até um carregamento instantâneo. Como assim, professor? Como assim? Bom, para quem não enxerga isso aí facilmente, é o seguinte. Você tem, por exemplo, o peso próprio da estrutura, né? Você tirou o escoramento, se é que teve escoramento algum dia, vai começar a atuar o peso próprio. E nunca vai deixar de atuar, a não ser que você desmonte a estrutura, certo? Então, o peso próprio, por exemplo, é um carregamento permanente. Você vai botar uma telha em cima da sua coberta, né? Da sua estrutura de madeira. É um carregamento também permanente. Você vai tirar uma vez, 2 vezes na vida para fazer uma manutenção, né? Uma troca, alguma coisa do tipo. Um carregamento que você coloca na sua estrutura de coberta, por exemplo, comum, é um carregamento de manutenção, ou seja, algumas pessoas andando no telhado, né? Habitando o telhado, para fazer manutenção do telhado.
Então, isso é uma carga de curta duração, né? Vai estar atuando ali algumas horas em relação a toda a vida útil da sua estrutura, né? Talvez alguns dias, vamos dizer que suba alguém no telhado uma vez por ano, né? Trabalhe 2, 3 horas em cima do telhado, tá? Isso é uma carga de curtíssima duração, né? Você tem ainda carregamentos instantâneos. Exemplo, um automóvel, vamos dizer que você tem uma coberta de madeira na sua garagem, tá? Na sua garagem, e você está chegando meio depois de uma festa, né? Meio calibrado, nem pode, né, pessoal? Isso é legal, não façam isso. Mas você encosta no seu pilar, né? No seu pilar de madeira ou de qualquer elemento estrutural que seja. Então, você bate com o carro nele, né? Vamos dizer, não é uma batida, é alta velocidade, você simplesmente encosta, né? Vamos dizer assim, dá um toquezinho, um beijinho na coluna, mas esse beijinho gera uma carga horizontal, tá? E essa carga horizontal, ela vai ser instantânea, tá? Ela vai ocorrer só no momento do choque, beleza? Logo depois ela deixa de existir, perfeito? Ou uma explosão, por exemplo, vamos dizer, uma explosão, né, que é um carregamento excepcional, mas vai haver ali uma pressão exercida sobre a estrutura de forma instantânea, tá? Então, essa é a ideia, eu acho que dá para entender bem, tá? Ou seja, eu acho que já ficou claro que em uma estrutura de madeira que seja, você tem tanto carregamentos permanentes como carregamentos com durações variáveis, né? Duração variável. No entanto, aqui a gente vai focar no seguinte, tá? É uma estrutura, você vai utilizar a madeira para executar uma estrutura, então você vai considerar como permanente, tá? Não tem jeito, porque você vai ter boa parte do carregamento ali que é permanente. Então, não tem como considerar de curta duração. Não, mas então a madeira que eu estou utilizando não é para uma estrutura final, na verdade, eu estou utilizando como forma para o concreto armado, tá? Então, assim, o carregamento que vai ocorrer naquele elemento de madeira vai ser de curta duração, porque você vai concretar, né? E no dia seguinte já está endurecido o concreto, né? 3 dias depois já está com a resistência 50% da resistência, tá? Então, em pouco tempo, a madeira deixa de estar sendo solicitada, tá? Aquela forma deixa de estar sendo solicitada, deixa de estar solicitada. Então, é uma situação de curta duração. Mesma coisa para a escora, né? Se você vai utilizar a madeira como escora. Então, também é uma situação de curta duração, tá? Eu vou fazer uma estrutura, mas não é uma estrutura permanente. Por exemplo, uma coberta que eu vou utilizar aqui para o meu canteiro de obra, tá? Então, ao invés de utilizar permanente, você pode utilizar de longa duração, ou até média duração, a depender do tempo que for servir essa estrutura. Compreende, pessoal, a ideia da coisa? Sim, professor. Uma pergunta. Pode dizer. A questão, por exemplo, eventos de natureza, chuva, vento... Tá bem baixo, tá bem baixo. Não sei se só para mim. Deixa eu aumentar chuva aqui. E... Chuva. Chuva, se tiver possibilidade de acúmulo de água, tá? Eu estou falando de possibilidade. Se houver possibilidade, você tem que considerar o carregamento da água, tá? Uma lâmina de água que vai formar. E aí você pode considerar a curta, a média duração, a depender da duração que será esse escoamento da água, tá? E aí é com você como projetista como engenheiro que vai determinar isso daí, tá? E mais o que você falou? Água aí? Não é bem chuva, tá, pessoal? Chuva e vento. Chuva e vento. Certo. A chuva em si não causa carregamento. O que causa carregamento é o acúmulo de água. O vento, sim, o vento causa carregamento. Então, o vento, ele vai ser um carregamento variável, tá? Que ele tem, não só ele pode ou não estar atuando, né? Como ele varia muito a sua intensidade, né? Então, num dia está ventando menos, no outro dia está ventando mais, tá? Então,
rajadas de vento são consideradas de pequena duração, tá? Rajadas de vento são consideradas de curta duração, porém, existe um valor mínimo de vento que é considerado como longa duração, beleza? Não sei se deu para entender a ideia. Mas geralmente considera-se Beleza, deu como sim. curta duração. Agora, quando a gente vai considerar, como eu disse para você, né? Quando a gente tem uma estrutura, a gente tem diversos carregamentos atuando, tá? E se essa estrutura tem boa parte do carregamento permanente, então a prática, né, a gente considera como tudo permanente, tá? Para esse caso aqui, para esse caso específico da verificação do CAMOD, beleza? A não ser que seja, por exemplo, uma estrutura com carregamento variável muito grande, muito maior que o valor permanente. Aí talvez você tenha como fazer uma avaliação mais criteriosa. Mas para estruturas de madeira, isso é raro de ocorrer. Tá? Isso ocorreria mais em uma ponte, alguma coisa do tipo que não é muito usual. Pontes de madeira, pelo menos não ponte de madeira de acordo com a norma. Né? A gente encontra muito ponte de madeira, mas construída de qualquer jeito. Né? E aí não viria a caso para a gente. Tá? Bom, então, se não tem mais dúvidas, vou prosseguir aqui. Os valores do coeficiente CABOD 2, tá? Vai depender da classe de umidade, que eu já comentei também na aula passada, tabelinha de norma, né? Então, a gente tem a classe 1, que são regiões, ambientes secos, né? Ou seja, com ambiente relativo, umidade e ambiente relativa menor que 65%, tá? Até ambientes muito úmidos, como é o caso aqui de Maceió, principalmente, né? Que a gente está em umidade de ambiente geralmente em torno de 90%, tá? E aí, como a umidade do ambiente varia, a umidade da madeira, do equilíbrio da madeira também vai mudar, né? E aí a gente tem que considerar esses fatores no CABOD 2. Agora, prestem atenção, tá? Muito cuidado com isso, não se confundam. Além do CAMOD, presta atenção, além do CAMOD, você tem que fazer aquela correção da umidade, do valor da umidade, tá? Que a gente viu na norma, vou mostrar aqui, tá? Então, veja, você tem que... deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Só um minuto. Equaçãozinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, beleza? Então, ó, as resistências, independente de CAMOD, tem que ser corrigidas, tá? Por essa equaçãozinha aqui, ó. Aqui você tem a umidade de equilíbrio da madeira, certo? E você vai achar a partir veja que todos os valores que tem na bibliografia para madeiras com 12% de umidade, tá? Se for diferente a umidade, você tem que corrigir primeiro e depois sim achar o valor característico para depois aplicar os coeficientes ponderadores para achar o coeficiente de os valores de projeto. Perfeito? Mas, além disso, você ainda tem que aplicar um CAMOD diferenciado. Tá? Além disso, você tem que aplicar um CAMOD se você tiver num ambiente de muita umidade. Tá? Então, veja, se for ambientes 1 ou 2, 1, né? Ou seja, não muda, o CAMOD não muda. Se for 3 ou 4, aí muda. Você tem que reduzir aí 20% a resistência. Só um destaque aí, tá, pessoal? É importante isso aqui, que eu acabei esquecendo de falar. Depende também com o tipo de madeira, tá? Como assim? Na verdade, eu não gosto muito dessa nomenclatura tipo de madeira, porque tipo de madeira remete a várias coisas, né? Mas, na verdade, qual o tipo do produto, né? Qual o produto da madeira que você está trabalhando. Você está trabalhando com madeira serrada, né? Ou seja, você está trabalhando com ripas, caibros, pranchas, vigas, especificamente, tá? Ou você está trabalhando, por exemplo, com uma madeira laminada e colada, né? Que eu comentei, eu não sei se comentei com vocês aqui o que era madeira laminada e colada.
Mas basicamente é você pegar várias lâminas, vários pedaços de madeira serrada e colar um com o outro, tá? E aí você tem uma peça de maiores dimensões, se você quiser. Ou se você tem uma madeira compensada, né, um painel de madeira compensada, que é muito comum para a produção de formas, né? Ou se você tem painéis de madeira recomposta, como é o caso, por exemplo, de MDF, de placas OSB, né? Entre outros, né? Então, varia também com isso, beleza? Esse coeficiente. E a gente tem o CAMOD 3, que depende da categoria da madeira, tá? Antes, na fase de projeto, pessoal, você não sabe qual é a categoria da madeira que o seu cliente vai comprar. Você só sabe a categoria da madeira depois que a madeira chega em loco na obra, e aí sim você vai identificar ou não possíveis defeitos na madeira, que eu vou comentar daqui a pouco quais são esses defeitos. Então, o usual é que em projetos a gente utiliza sempre segunda categoria, e numa situação, tá? Numa situação que a gente precisa fazer um reforço, verificar algum reforço na obra, então se a gente identificar que a madeira é de primeira qualidade, aí sim a gente usa desse coeficiente, tá? Para tentar não utilizar reforços, né? Não precisar fazer reforços. Agora, obviamente, você só vai se utilizar dessa metodologia se você identificar na obra que efetivamente aquela madeira, aquele elemento estrutural é de primeira categoria, né? E o que é um material de primeira ou segunda categoria? Vai depender da aparição de defeitos ou não. Se tiver defeitos, é de segunda categoria. Se não tiver defeitos, é de primeira categoria. Só lembrando, pessoal, se tiver muitos defeitos, presta atenção, se tiver muitos defeitos, o lote tem que ser recusado, tá? Isso é para uma situação ou outra de defeito, tá? Não é para uma peça cheia de defeitos, tá bom? Então, quais são esses defeitos? Tá? Os mais comuns. Nós, tá? Esses nós, geralmente, pessoal, são formados nas regiões onde saem troncos, né? Então, na árvore você tem um tronco, né? Uma ramificação para o crescimento dos frutos, das folhas. Então, geralmente, no tronco da árvore, né, na parte principal que a gente utiliza, fica um nódulo, tá? Esse nó não tem resistência nenhuma e é muito suscetível a ataques de micro-organismos, tá bom? E ele causa um desvio das fibras que pode prejudicar também na resistência, tá bom? Então, vocês têm que verificar a existência de nós na madeira quando ela chega em obra, tá? Tem também fendilhamento, tá? Que eu comentei já com vocês aqui. Isso ocorre muito devido a processo de secagem mal feito, né? E aí, parte da pressa seca mais rápido que outra parte, e aí, nessa situação, há uma variação volumétrica diferenciada, né? E aí há a abertura de fissuras, né? Na peça, no elemento. Há também aqui esse outro tipo de separação, esse outro tipo de fissura, vamos dizer assim, né? Que é quando ela acompanha os raios de crescimento do tronco, tá bom? Você pode ter completo assim, ou você pode ter separado, tá? E aí, isso tudo para esses dois aqui ocorre mais quando você está trabalhando com o tronco, a madeira roliça, né? Agora, quando você está trabalhando com madeira serrada, geralmente aparecem esses outros aqui, ó, porque quanto mais delgada é a peça, ou seja, quanto mais fina é a peça, maior a possibilidade de ocorrer esses defeitos aqui, ó, como arqueamento, empenamento, tá, e etc. Né? Esse primeiro aqui é arqueamento, não, esse primeiro aqui é abaulamento, esse segundo é arqueamento aqui, esse aqui é arqueamento, tá? A mesma coisa, sendo que um ele encurva na direção da altura, vamos dizer assim, e o outro encurva na direção da largura, tá? Ocorre também aqui, ó, esse empenamento aqui, tá desse tipo também assim, ó, beleza? Então, há cortes errados, né, sem ser na direção da fibra, ou seja, você compra a madeira serrada e o comprimento longitudinal dela, né, a direção longitudinal dela não coincide com a direção das fibras, né, então tem que tomar cuidado disso também, tá bom? Então, qualquer um desses defeitos aqui, pessoal, que aparecer, caracterizam a peça como segunda categoria.
Dúvidas aí? Sem dúvidas. Então, resumindo, a gente tem a resistência, só resumindo aqui, a gente tem a resistência, o resistência não, parâmetro de cálculo, né? Pode ser também rigidez. A gente tem a resistência para 12%, geralmente média, tá? Média. A gente tem que transformar para F da nossa umidade, tá? Média. Depois a gente tem que transformar para característico. Depois a gente tem que transformar para de projeto. Perfeito? Então, tudo isso aqui a gente está reduzindo a resistência. Perfeito? Então, a gente reduz todas, em cada etapa dessa, a gente reduz a resistência um tanto. Tá bom? E aí, eu não sei se foi para essa turma que eu falei, assim, uma maçaroduba tem resistência média a 12% de 80 MPa, 80 e poucos MPa. Quando você vai utilizar no cálculo, cai para 40, 30 e poucos. Tá? A diferença é muito grande. Perfeito? Vamos lá. Quando a gente for fazer alguns exemplos, a gente vai tendo essa ordem de grandeza. Tá bom? Vamos então passar aqui para ações de segurança. No caso já está 7h30. Quem precisar se retirar, pessoal, fica à vontade. A gente vai estar ultrapassando aí o tempo limite estabelecido pelas normas, mas é só para deixar gravado. Eu já vou continuar a aula aqui e vou deixar gravado depois para vocês. Então, quem quiser pode se retirar a partir de agora. Mas eu só vou falar aqui agora das ações de segurança da estrutura. Tá? É o seguinte. Hoje, eu acredito que todas as normas referentes a projetos estruturais de concreto, aço, alumínio, aço dobrado, alvenaria estrutural, paredes de concreto, acredito que todas, tá? Posso estar me enganando, mas acredito que todas essas, madeira, são baseadas hoje no método dos estados limites, tá? Método dos estados limites. Fundações, a última revisão que teve agora, de 2019, trouxe já esse método de estados limites, mas ainda permite a utilização do método anterior, tá? Que é o método das tensões admissíveis. Tá? Então, quando a gente fala de segurança, ações de segurança em estruturas, independente de qualquer estrutura que for, a gente tem esses dois clássicos, tá? O método das tensões admissíveis e o método dos estados limites. O método dos estados limites se desenvolveu aí mais na década de 80, começou a popularizar e entrar nas normas a partir da década de 80 e década de 90. Então, essa norma de madeira, inclusive, foi uma das primeiras que trouxe esse método de estados limites. E eu comento já o que é, tá? Não se preocupem. E ela trouxe antes mesmo de ter uma norma, porque existe a norma de ações de segurança, tá, pessoal? Que é a norma, deixa eu ver aqui. Existe a norma de ações de segurança, que é a norma 8681. Ó, é uma norma específica só para explicar como é o método do estado limites, tá? E serve para qualquer tipo de estrutura, ela é bem mais completa do que essas normas individuais, tá? De concreto, de madeira e etc. E aí, como não existia a norma de ações de segurança ainda, na época que foi lançada a de madeira, a norma de madeira é bem detalhada nesse aspecto, tá? Então, já fica desde já a atividade para vocês de lerem o capítulo 5, tá? Da norma, beleza? Ela é bem didática. Eu vou, obviamente, comentar agora, conversar com vocês sobre isso agora, mas vocês dão uma lida lá para entrar mais a fundo. Agora, só uma observação. Boa parte desse capítulo, ou uma parte considerável, perdão, é falando sobre pontes, né? Ações de pontes e etc. Se vocês quiserem, você pode pular dessa parte, tá? Cargas móveis, coeficiente de impacto, essas coisas, isso é mais para pontes.
como é raro uma ponte de madeira, né, principalmente dimensionada corretamente, né, como eu falei anteriormente. Então, a gente não vai entrar no mérito aqui, tá? E como também tem uma disciplina específica de pontes, então a gente não vai estar trabalhando aqui com essa ideia de pontes, tá? Considerando pontes, etc. Vamos meio que ignorar isso. Mas a ideia mesmo, tá? E está lá tudo embutido no capítulo 5 da norma. Então, fica lá uma atividade para vocês lerem esse capítulo, tá? Mas, basicamente, o que é o método de estados limites, tá? Só antes de mais nada, o método de tensões admissíveis, tá? Ele dizia o seguinte, olha, vamos supor, eu achei uma força solicitando a solicitação, ou seja, minha peça está comprimida, tá? Estou achando uma solicitação de 20, tá? A unidade qualquer. Então, estou solicitando a minha peça em 20. Então, a minha resistência, tá? A minha resistência tem que ser maior ou igual a essa solicitação, tá? Resistência de projeto, solicitação de projeto, tá? Que na época não existia esse D, na verdade, então pode até ignorar esse D, multiplicado pelo um fator de segurança, tá? Era simples assim que fazia, tá? Então, ou o inverso, né? Ou a solicitação tem que ser menor ou igual à resistência dividido pelo fator de segurança, tá? Tanto faz. Era simplesmente assim que fazia. E qual era esse fator de segurança? Não era nem normatizado, pessoal. Esse fator de segurança, o pessoal, os projetistas tinham que decidir qual utilizava, né? E aí dependia do risco da estrutura, dependia do tipo de estrutura, se era ponte, se era edificação, dependia do material que estava utilizando ali, tá? Hoje em dia, e aí isso aqui ficava muito em aberto, tá? Isso daqui, pessoal, é muito conservador, tá? Isso, vou repetir, é muito conservador. Por quê? Porque você está pegando aqui uma resistência mínima, está pegando uma solicitação máxima que pode ocorrer na peça, né? Essa solicitação aqui é você botar todos os carregamentos juntos, ao mesmo tempo, aplicado ao mesmo tempo, e calculava essa solicitação, tá? E você estava aplicando, geralmente, fatores de segurança altíssimos, né? Na maioria das vezes altíssimos. Poderiam ser baixos, né? E que seria pior, inclusive, mas geralmente eram valores de coeficiente de segurança altíssimos, já que não se tinham estudos estatísticos embasando esse fator de segurança. Hoje em dia, pessoal, a gente utiliza o método de estados limites, que é um método que a gente vai chamar de semi-probabilístico, tá? Probabilístico. Método semi-probabilístico. Esse método de tensões admissíveis é um método determinístico, tá? Como assim? Determinístico. Como assim? Aqui a gente determina que a solicitação é tanto, a resistência é tanto, então o fator de segurança é tanto, e a gente verifica e está determinando que aqueles valores são esses, e ponto. Sempre vão ser esses, em qualquer situação vão ser esses. Em nenhuma hipótese, esses valores vão se alterar na nossa verificação. Tá? Então, por isso que é determinístico. Só que, pessoal, na vida, excluindo a morte, tá? Nada é determinístico. Tudo é probabilidade, tá? Tudo é probabilidade. E aí, criou-se o método semi-probabilístico, porque considera, em parte, a probabilidade da situação, tá? Como eu já falei anteriormente, inclusive da parte do material, né, que você faz a curva de Gauss, aquilo é uma análise estatística, uma análise probabilística, tá? E aí a gente avalia tanto a resistência quanto a solicitação, tá? Com a visão mais probabilística da coisa.
A resistência a gente já viu, é aquilo ali que a gente já viu. Vamos focar aqui nas ações, tá? Nas ações. Mas antes disso, a primeira diferença, grande diferença do estado limite para as tensões admissíveis é que nos estados limites a gente vai dividir eles em dois, tá? A gente vai dividir em dois grandes grupos, na verdade. A gente vai dividir estados limites últimos, tá? Que a gente vai chamar de ELU, tá? E a gente vai chamar um outro grande grupo de estado limite de utilização, ou, que eu gosto de utilizar mais, de serviço, tá? Então, a gente vai chamar ELS, beleza? Então, você pode utilizar de utilização ou de serviço, perfeito? E a gente vai ver o que é cada coisa, não se preocupe. A princípio, vocês têm que saber que a gente vai dividir os meus estados limites em dois grandes grupos. E o que seria o estado limite? Ou seja, é aquele ponto, é aquela situação em que eu chego no meu limite. No meu limite de quê? De resistência, no meu limite de quê? De deformação, tá? No meu limite a depender da verificação que eu esteja fazendo, perfeito? Normalmente, quando a gente está verificando a ruptura, então a gente está chegando no estado limite da ruptura, ou seja, daquela iminência da ruptura, tá? É isso que significa estado limite. Dúvidas, pessoal, até aí, não? Tranquilo, pessoal. E aí o que acontece? Sem dúvida, pessoal. O estado limite último, os estados limites últimos, porque são vários, na verdade, que a gente verifica, não é apenas um, mas são vários, é um grande grupo, vamos dizer assim, está diretamente relacionado à ruína da sua estrutura, certo? A ruptura, ao desabamento, tá? Alguma coisa do tipo, perfeito? Ou seja, a sua peça perdeu a capacidade resistente dela, ela vai cair, a sua estrutura vai cair, pelo menos localizadamente, vai cair, tá? Está diretamente relacionado à ruína do material, do seu elemento estrutural. Já o estado limite de utilização ou de serviço está diretamente relacionado a uma situação onde, apesar da sua estrutura não cair, não entrar em ruptura, ela está numa condição de deterioração ou de estado mesmo generalizado da estrutura que inviabiliza ou dificulta a utilização para a que ela veio a ser criada, né? Um exemplo. Você dimensionou uma estrutura, tá? Ela não vai romper, você dimensionou para o estado limite último, ela não vai romper, tá? Você garantiu isso, mas você não verificou o estado limite de serviço dela. O estado limite de serviço são vários também que tem, tá? Estado limite de serviço, mas você não verificou o estado limite de deformação, ou seja, você não verificou, você não checou se a peça estava deformando muito ou pouco. Deformando, pessoal, o que eu falo vamos supor uma viga, né, aqui. Você tem uma viga, tá? Você carregou ela aqui, tá? Ela vai se deformar, ela vai fletir, né? Para quem já pagou mecânica 3, vocês já viram, vocês conseguem calcular o quanto ela se deforma, o quanto ela flete, né? Qual é essa flecha aqui, tá? Aí vamos supor que você não verificou essa flecha aqui, e na realidade, na prática, ela tá, essa flecha que está ocorrendo aqui está de 10 centímetros. Você está deformando 10 centímetros essa viga, tá? Só que embaixo tem uma janela. Vamos supor que embaixo tem uma janela. Aí o que vai acontecer? Essa janela vai trincar toda. Vai trincar toda. E aí essa viga aumenta e diminui de flecha, né? Porque a gente sabe que os carregamentos são variáveis, né? Então, um tempo ela está com 5 centímetros, no outro tempo ela está com 10 centímetros, e ela vai ficar variando essa flecha, tá? E embaixo tem uma janela. Então, cada vez que ela aumenta muito, ela trinca a janela. Então, está inviabilizando a utilização dessa sua edificação, porque ultrapassou o estado limite de serviço, porque frequentemente, usualmente, ela está danificando meus elementos construtivos que não são estruturais. Apesar dela não romper, apesar dela não perder a capacidade resistente, ela está danificando
outros elementos construtivos da obra. O que está me gerando custo, o que está me gerando contratempos, né? E o que está me impossibilitando de utilizar plenamente e de forma tranquila aquela edificação. É um exemplo, tá, pessoal? Existem diversos outros. Por exemplo, essa viga aqui é uma viga de coberta, e aí ela está fletindo muito, tá deformando muito, e por isso, por conta do fato dela estar deformando muito, está empoçando água, tá? Está formando poças de água na coberta, o que gerará novos carregamentos adicionais que não foram previstos, né? E que podem aumentar ainda mais as flechas e a utilização dessa obra, tá? O simples desconforto do usuário, que não é tão simples, mas o próprio desconforto do usuário já é um motivo, não um motivo, mas já é um parâmetro para saber se o estado limite de serviço foi ultrapassado ou não. Então, por exemplo, se você está subindo uma escada, e essa escada metálica, vamos supor, aqui no Shopping Farol até tem uma dessa, e essa escada não foi dimensionada corretamente para vibração, tá? Vibração excessiva. Então, toda vez que você sobe um degrau, você sempre tem aquele degrau vibrando, tá? Muitas pessoas sentem desconforto com esse tipo de situação, né? Não se sentem confortável ao subir uma escada tão flexível, né? É usual isso. Então, quer dizer que aquele elemento estrutural, aquela escada, ultrapassou o seu estado limite de serviço. Beleza? Então, tem diversos exemplos, eu não tenho como entrar em todos aqui, mas essa é a ideia, tá? O último se refere à ruína, o serviço se refere não a ruína, mas sim a perda da capacidade de utilização daquele equipamento, daquela edificação, por conta de algum dano, de alguma situação específica. Perfeito? 7h40 já. Não vai dar tempo. Eu vou comentar aqui das ações, tá? Vou iniciar o conteúdo de ações, mas na aula que vem a gente continua. Mas vamos lá, só para introduzir aqui um pouquinho a parte de ações, para vocês pelo menos terem condições de ler a norma, né? De dar uma lida de norma antes da próxima aula. Veja, ações. Quando a gente fala de estrutura, a gente tá criando aquela estrutura para suportar uma série de ações, tá? Acho que a forma mais imediata que a gente pensa é em carregamento, né? Em carregamentos. Então, eu vou colocar uma viga aqui porque vai ter uma parede em cima dela, tá? Vai ter uma laje que se apoia nessa viga. Então, ou seja, eu vou colocar a viga para suportar esse carregamento específico, né? Carregamento diversos, né? Peso próprio, carregamento do acabamento que a gente vai aplicar, etc, né? Pode ser até do vento, né? Carregamento de vento. Mas ações, pessoal, é mais amplo, tá? Ações vai mais além. Então, você tem carregamentos e você tem ações. Carregamento é um tipo de ação, tá? Ou seja, todo carregamento é uma ação, mas nem toda ação é um carregamento, tá? Mas ações vai mais além. Ações, inclusive aí está carregamento, conjunto de ações, não é isso não, tá, pessoal? Esqueçam isso daí embaixo. Ações, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo bem prático. Bom, vou fazer aqui. Deixa eu só ver aqui. Vamos supor aqui uma edificação, tá? Qualquer, um pórtico qualquer. Beleza? Vou colocar qualquer material aqui. Só uma forma de... Não importa, tá, pessoal? Só... Vamos supor que está
numa situação engastada aqui na base, tá? É uma fundação de estacas, com bloco sobre estacas, sobre mais de 3 estacas, né? Perceba que se eu não aplico nenhum carregamento, nenhuma carga nela, né? Nenhuma carga, nem vertical, nem horizontal, ela não vai sair do canto, tá? Só, não se deforma, não acontece nada com ela, né? Se eu aplico um carregamento, uma carga, né? Tá? Uma carga aqui, vou botar aqui menos 10, não sei, tá? Então, vê que ela se deforma, né? Ela tem momentos fletores, tem esforços cortantes, tem esforços normais devido a esse carregamento, né? Devido a essa carga. Então, essa carga é uma ação, tá? Mas existe uma outra possibilidade. Por exemplo, vou tirar esse carregamento aqui. Opa. Como é que eu tiro? Vou botar 0 aqui. Então, vamos supor que eu não tenho mais carregamento, mas vamos supor que exista um recalque diferencial das minhas fundações. Tá? Vamos dizer que devido ao carregamento outros carregamentos, essa minha fundação da esquerda vai recalcar mais, vai deslocar mais, né? Já que o solo é deformável, tá, pessoal? Só um ponto aqui em destaque, né? O solo é deformável, então, apesar da fundação estar assentada sobre o solo, esse solo vai se deformar, então essa fundação vai se deslocar, vai sofrer um recalque. Então, vamos supor que esse lado aqui sofra um recalque maior que esse, tá? Então, vamos aplicar aqui um deslocamento prescrito. Então, vamos dizer aqui que esse tem um deslocamento de 30 milímetros, tá? Para baixo, né? Porque esse aqui tem um deslocamento prescrito para 30 milímetros, e esse daqui não tem deslocamento. Vamos supor que não tem deslocamento, tá? Veja que eu não tenho carga nenhuma na minha estrutura, tá? Porém, percebam que aparecem esforços internos na minha estrutura. Aparece momento fletor, aparece esforço cortante e aparece esforço normal, tá? Devido à diferença de recalque, tá? Recalque diferencial. E esse esforço eu preciso considerar no momento que eu faço o meu dimensionamento, tá? Eu vou repetir, esses esforços eu preciso considerar no momento que eu faço o meu dimensionamento. No entanto, esses esforços não advêm de uma carga propriamente dita, advêm de uma ação indireta, que a gente chama de ação indireta, ou seja, o recalque diferencial gerará ações, o recalque diferencial por si só já é uma ação indireta, tá? Já o carregamento, se eu boto peso em cima da minha estrutura, é uma ação direta, tá? Direta. Então, a gente tem tanto ações diretas quanto ações indiretas. Outro exemplo de ação indireta, pessoal, temperatura, variação de temperatura. Então, eu tenho a minha estrutura, foi executada a 30 graus, no ambiente de 30 graus. Durante a utilização da obra, vai haver uma variação entre 40 e 20 graus, tá? Então, quando a temperatura baixar, a minha estrutura se retrai, comprime, se retrai, diminui de volume, né? Diminui o volume, e quando há um aumento de temperatura, há uma dilatação, ou seja, há um aumento de volume, tá? Essa variação de temperatura, ou seja, de volume, essa variação volumétrica, vai me gerar tensões internas, tá? Esforços internos, e, portanto, é uma ação indireta, tá? Apesar de eu não estar carregando a minha edificação, eu não estou botando carga em cima dela, peso, eu estou a partir de uma forma indireta, eu estou acionando a minha estrutura, eu estou aplicando esforços na minha estrutura, e esses esforços precisam ser considerados no meu dimensionamento, perfeito? Deu para entender, pessoal? A ideia está meio complexo. Bom, e a primeira classificação que eu queria falar para vocês é isso: a ação pode ser direta ou indireta. Além disso,
essa ação pode ser permanente, variável ou excepcional, tá? O que seria uma ação permanente, pessoal? É aquela que estará aplicada com valores praticamente constantes ao longo de praticamente toda a vida útil da estrutura, tá? Ações variáveis são ações que podem ou não ocorrer e que podem ocorrer com intensidades diferentes, né? Então, entre essas duas, a gente vê claramente diferenças. Exemplos claros, né? Uma ação permanente é o peso próprio, tá? Vai estar sempre atuando na estrutura. Outra ação permanente é, por exemplo, elementos construtivos como contrapiso, como revestimento, como paredes, né? Que vão estar quase todo o tempo da vida útil da obra lá, né? Só vai ser aliviado dessa carga no momento que você for trocar um piso, por exemplo, né? Já para o lado de ações variáveis, a gente tem claramente o caso do vento, né, como a gente já comentou aqui, que pode estar atuando numa intensidade ou em outra, tá? A gente tem também a questão da própria temperatura, né, que é variável, vai variar com a temperatura do ambiente e etc. Né? E aí a gente tem a terceira parte, que é a ação excepcional, que a gente raramente usa isso, tá? É mais para casos particulares, que seriam, por exemplo, ações que ocorram numa excepcionalidade, por exemplo, uma explosão, tá? Um choque de um veículo num pilar de pontes, por exemplo, né, de viadutos. Então, quando a gente faz um viaduto, por exemplo, né, a depender da distância que o pilar esteja da rodovia, a gente tem que considerar uma carga de um veículo entrando em choque com esse pilar, tá? Eu não sei se você se lembra que há 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás, houve um caso em São Paulo em que uma caçamba, um caminhão, né, passou com a caçamba aberta por baixo de uma passarela, e aí chocou no meio da passarela e a passarela tombou, né? Caiu a passarela. Então, quando a gente faz uma passarela, dimensionar uma passarela, a gente tem que dimensionar para uma carga excepcional lateral, tá? Que é justamente pela possibilidade de bater, algum caminhão bater nela, tá bom? Então, isso seriam casos, ações excepcionais, né? Que podem vir a ocorrer, mas que vai ser rara a situação, tá? Vai ser uma situação muito excepcional, perfeito? Então, eu vou parar por aqui, tá bom? Eu vou parar por aqui hoje, já está quase 8 horas. A fome já bateu aqui. E a gente continua na próxima aula, beleza, pessoal? Deem uma lida já no capítulo 5 da norma, para chegar já com dúvidas na aula que vem, para a gente finalizar esse conteúdo e começar, de uma vez por todas, o dimensionamento, né? Botar a mão na massa, né? Fazer algum cálculo que já está dando agonia, né? Já está no metade do curso e a gente não fez nenhuma conta ainda, né? Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Próxima semana a gente continua, beleza, pessoal? Próxima terça. E vamos dar as aulas assim ao vivo mesmo, quase que no improviso. Fechado? Abraço, até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite.